Vamos dar início à nossa videoaula, vamos lá. E tá aí na sua frente o tema, né, da nossa aula América Latina, as lutas pela emancipação política, só que agora a parte 2. Vamos só lembrar como foi a parte um. Bem, a gente começou percebendo que essa América Latina espanhola começou a ter essas independências, essas emancipações, né, justamente por uma série de fatores. E esses 4 fatores estão reunidos aqui. Primeiro, a população ela era formada pela miscigenação, pela mistura entre espanhóis, nativos, africanos e seus descendentes, alguns livres e outros escravizados. Entretanto, essa população miscigenada, né, ela começou a ter influências externas da emancipação das 13 colônias inglesas, que deu origem aos Estados Unidos, com a Revolução Francesa, né, e essas ideias separatistas chegaram na América Espanhola, nessa população miscigenada, e permitiram questionamentos e transformações. Os povos que viviam aqui na América, só que na América Espanhola, estavam descontentes com o governo metropolitano, com a Espanha, e os grupos menos favorecidos promoveram uma série de rebeliões contra essa metrópole. Em 1807, Napoleão Bonaparte invade a Espanha, né? Invade o território espanhol, retira o rei Fernando, né, do trono e coloca José Bonaparte, o seu irmão, para governar a Espanha. A partir daí, a gente começa então a ter as emancipações, principalmente liderada pelos criolhos. Mas quem eram os criolhos? Tá aí, só lê, mano. Eram descendentes de espanhóis, só que nasceram na América. O que eles questionavam? Eles estavam, olha ali, descontentes com o monopólio comercial praticado pela metrópole, pela coroa espanhola, e com a ausência de representação política. E como contribuíram para o processo de independência, os crioulos aproveitaram da fragilidade do Império Espanhol para dar início aos conflitos que resultaram na independência e na formação de diversas nações latino-americanas. Vamos só fechar essa parte da sociedade espanhola analisando justamente essa parte, né? Ó, a divisão que existia até então, né? Com os chapetones, os espanhóis nascidos na Espanha, que eram mandados para cá para representar os interesses da coroa espanhola, os criolhos, que era essa elite local, os mestiços, né? Que eram a miscigenação, a mistura entre brancos e indígenas, os indígenas, que eram os nativos, né, que trabalhavam bastante para pagar a mita, pagar a encomenda, e os escravizados, né, principalmente africanos na região das Antilhas, que estavam aqui também para trabalhar, mas num sistema, né, sem liberdade, sem direito algum. Bem, a gente estudou por regiões, não sei se vocês se recordam. A primeira região que a gente estudou foi o vice-reino da Nova Espanha, que era a sede do governo espanhol, né, da coroa espanhola aqui na América. Essa região, onde hoje é o México, né, começou tendo ali uma série de movimentos de indígenas e mestiços que queriam a emancipação, ou seja, a libertação dessa região para a formação de um país, mas também queriam reforma agrária, queriam igualdade jurídica. Entretanto, a elite criolha não permitiu, né? Os criolhos, né, liderados pelo general Austin Iturbide, né, eles combatem a revolta indígena e depois proclamam a independência do México, e o próprio general Iturbide ele assume como imperador do México. Entretanto, uma parte da elite criolha, como a gente viu na última aula, era republicana, não queria uma monarquia, né? Então eles retiraram o Iturbide do governo e fundaram o México como uma república em 1824. A outra região que nós também estudamos foi a região da Capitania Geral da Venezuela e do Vice-Reino de Nova Granada. Nessa região, o processo de emancipação ele teve início lá em 1806 e foi marcado lá pelos conflitos entre os colonos e a metrópole espanhola. Em 1811, o general Francisco de Miranda ele proclama a independência da Venezuela. Entretanto, ele é preso pelos espanhóis e acaba morrendo na prisão. Quem assume em seu lugar é Simão Bolívar, também venezuelano, que assume a liderança do movimento, mas não só a independência da Venezuela, tá? Mas de toda a região, da Colômbia também, do Equador, juntando essas 3 nações e formando um país ainda maior, a Gran Colômbia, que existiu em 1823, mas não por muitos anos. Guarde esse nome, Simão Bolívar,
Fechou? Bem, no vice-reino do Rio da Prata, que a gente também estudou na última aula, foi a última parte, né? A gente observou que o início da campanha de emancipação começa lá em 1810 e é marcada pela divergência de interesses entre os diversos grupos que formavam a elite criolha no caudilho de Buenos Aires, né? Em 1816, uma parte dessa elite funda a Argentina, que na época era chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata, então forma-se lá um país que vai dar origem à Argentina. O Paraguai tem sua emancipação em 1811 e alguns anos depois, 2 anos depois, Gaspar Francia assume, né, como governante do Paraguai e se isola do restante da América Latina. E o Uruguai se manteve unido à Espanha até 1817, quando o Brasil anexa, chamando a região do Uruguai de Província Cisplatina. Os uruguaios só conseguiram a independência agora do Brasil, né, com o apoio dos argentinos em 1825. Bem, mas chega da parte 1 agora, é a parte 2, então vamos estudar lá a Capitania Geral do Chile e o Vice-Reino do Peru. Ficou pensando, né? Para de malícia. Limpe essa mente, por favor. Bem, na Capitania Geral do Chile, o país de origem, o país formado é o Chile. O Chile se torna independente em 1816, somente lá 16 anos após o início do processo de independência na América Espanhola. Eles demoram tanto assim porque tanto a Capitania Geral do Chile quanto o vice-reino do Peru eram regiões mais ricas do que essas outras que a gente já estudou, com exceção do vice-reino da Nova Espanha. O vice-reino da Nova Espanha era mais rico que o vice-reino do Peru, mas tanto o Chile quanto o Peru eram regiões valorizadas pelos espanhóis. Então eles tiveram dificuldade, né, porque as tropas espanholas elas abafaram o início do processo de revolução nessa região do Chile e do Peru. Entretanto, as batalhas lideradas pelos militares, um chileno, Bernardo de O'Higgins, e o outro argentino, José de San Martín, eles conseguiram mobilizar a população e travar uma guerra, tá? E conseguiram, de fato, a independência do Chile. Eles planejavam, primeiramente, promover a independência do Chile e depois atacar a cidade de Lima, no vice-reino do Peru, ok? E conseguir a emancipação do Peru também. Em 1818, O'Higgins ele assume a presidência do Chile após a independência. Bem, e a missão de libertar o Peru, né, começa então a ser desempenhada. Só que ela demora 3 anos para se realizar. E você achando que para libertar o Peru ia ser facinho, né? Não foi não, sempre é difícil, né? A primeira dificuldade que as tropas que saíram lá do Chile em direção ao Peru, né, tiveram, a primeira dificuldade foi cruzar a Cordilheira dos Andes, né? Para quem não sabe, é uma cadeia de montanhas na América do Sul chamada Cordilheira dos Andes, muito altas, com neve eterna, né? Com o terreno extremamente acidentado, né? A segunda dificuldade foi vencer a superioridade dessas tropas espanholas. Entretanto, em 1822, adivinha quem aparece para ajudar a libertar o Peru? Quem? Você sabe. Ele, Simão Bolívar, que já tinha ajudado na independência do Equador, da Colômbia, da Venezuela, agora ele aparece ali também para ajudar na independência do Peru. Bem, Simão Bolívar trouxe com ele reforços, como por exemplo o general Antônio Sucre. A última batalha que os espanhóis perderam aqui na América, né, quando eles desistem, foi chamada Batalha de Ayacucho. E foi na Bolívia, né? Aliás, o nome do país Bolívia vem em homenagem a esse venezuelano Simão Bolívar, né? Gostaria de chamar a atenção para vocês para essa imagem aqui sobre a independência do Peru, que as cores do Peru, para de malícia, pelo amor de Deus, mas as cores, elas são exaltadas aqui, né, na imagem, né, são pintadas, e há a presença não apenas de líderes militares, né, com suas vestimentas militares, mas há um padre, né, também na imagem, indicando ali o apoio que a igreja também vai dar a esses movimentos de emancipação. Bem, para a gente fechar as capitanias gerais aí, né? Mais duas, a Capitania Geral de Cuba e a Capitania Geral da República Dominicana. A independência da República Dominicana, ela foi proclamada também nesse mesmo período, né? Nos primeiros anos das décadas de 1810, 1820.
Entretanto, rapidamente, os dominicanos eles foram dominados pelos haitianos. Para quem não sabe, haitianos e dominicanos dividem a mesma ilha, tá? Só que de um lado foi colonizado pelos espanhóis e do outro lado foi colonizado pelos franceses. Já a independência de Cuba, né, ela começa com suas lutas lá a partir de 1850, tardiamente. Entretanto, não conseguiram de imediato a independência. Em 1895, quando Cuba ainda era uma colônia espanhola, os líderes José Martí, né, que queria, no caso, reformas sociais, e os generais Máximo Gomes e Antônio Maceo, aliados dos Estados Unidos, eles recebem armas e munições do país Estados Unidos, tá? E recomeçam as lutas pela independência. Em 1897, os Estados Unidos também vai intervir, tá? E vai conseguir a independência de Cuba junto à coroa espanhola. Entretanto, a gente vai perceber que a história de Cuba é mais complexa, ok? Ainda no ano que vem a gente vai estudar a Revolução Cubana e vai perceber a chegada do regime comunista ao país. E como ficou a América, então, após as independências? Bem, dá para a gente perceber o seguinte, que havia divisão entre os líderes. Um grupo, liderado pelo Simão Bolívar, desejava um troço. Eles queriam a unificação entre as ex-colônias, tá? Da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do México, da República Dominicana. Bem, de todo mundo. E ele desejava ainda, né, a formação de uma confederação latino-americana. Entretanto, a outra parte da elite criolha desejava algo diferente, queria a manutenção da autonomia regional, ou seja, que cada região continuasse autônoma, livre, né, para cuidar dos seus assuntos políticos, e a manutenção dos privilégios que essa elite possuía, né, que eles ficassem ali, cada um com sua terra, cada um com seu país. Entre esse duelo, esse embate entre a elite liderada por Simão Bolívar e a elite liderada pelos crioulos que queriam autonomia, vence as elites crioulas que queriam autonomia. Isso gerou uma fragmentação muito grande do Império Espanhol na América, né, em pequenos países. Por isso que o Brasil é um país tão grande em comparação com os outros países da América Latina. É porque eles se fragmentaram após a emancipação, um país para cada grupo da elite criolha, mais ou menos assim. Bem, os valores liberais defendidos por esses membros da elite não eram para todos, tá? O que eles queriam era uma liberdade em relação à metrópole, mas não queriam a liberdade de toda a população. É por isso que a gente tem na América Latina atualmente, né, uma situação de tanta desigualdade social. É porque, de fato, o benefício da emancipação só foi dado a quem era da elite. Quem era indígena, quem era mestiço, quem era escravo, continuou à margem da sociedade. Continuou não, né? Olha essa imagem. Continua marginalizado. Para a gente fechar esse assunto, vale a pena a gente perceber o seguinte, que por causa de Simão Bolívar surgiu um grupo, né, uma ideia, chamada de panamericanismo. Panamericanismo foi uma ideia que surgiu nesse contexto de libertação, de emancipação, e propunha a integração dos Estados americanos, assim como defendia lá o Simão Bolívar. O texto que nós temos aqui embaixo representa justamente essa ideia pan-americana, né, de formação de um Estado ligado a todos os membros da ex-colônia espanhola. Entretanto, ele explica por que não deu certo, tá? A gente não vai ler aqui para não ficar um vídeo muito longo, não vou analisar com vocês, mas vai como tarefa de casa. Tem um exercício lá te esperando com esse texto. Sobre a emancipação do Haiti, para a gente fechar então o vídeo, vamos perceber lá o seguinte, o Haiti não era uma colônia espanhola, ele era uma colônia portuguesa e era chamado de São Domingos. Lembrando que dividia essa ilha aqui, de um lado, né, os espanhóis na República Dominicana, do outro os franceses. Bem, dá para a gente perceber que os eventos que aconteceram lá no século XIX influenciaram também essa região francesa. Em 1780, a região da colônia de São Domingos, o Haiti, possuía lá
465 mil escravizados negros. Percebam, metade de uma ilha, uma região considerada muito pequena, né? Com 465 mil escravizados africanos. E esses africanos eram controlados por uma minoria branca francesa. Em 1781, iniciaram as primeiras revoltas na ilha, né, contra a violência empregada dentro desse sistema de escravidão. E elas foram lideradas por Toussaint Louverture. Em 1794, os jacobinos, durante a Revolução Francesa, lá na França, não aqui na América, aboliram a escravatura. Porém, o Napoleão Bonaparte, alguns anos depois, revoga a lei e envia para o Haiti algumas tropas para combater a revolta liderada por Toussaint Louverture. Em 1803, Toussaint é preso, tá? Entretanto, Jean-Jacques Dessalines continua a revolta e como a presença dos franceses era muito menor em comparação com os ex-escravizados, né? Em 1804, o Haiti consegue de fato a sua independência. Entretanto, a violência empregada durante esse movimento, né, de independência assustou a elite escravocrata não só do Haiti, mas de toda a América Latina. Dá para a gente perceber lá o seguinte, né? A violência empregada pela elite crioula, tudo bem, mas os africanos, né, os ex-escravizados liderando essa violência, aí não, aí é demais. Foi criado a partir disso um termo chamado de haitianismo, né? Que era para identificar justamente o medo das elites latino-americanas de que tal episódio de uma revolta dos escravizados, né, acontecesse de novo. Pessoal, da aula de hoje a gente já encerrou. Para a próxima aula, Independência do Brasil, um Brasil assim bonito, né? Que nem essa nova bandeira do Brasil, você já viu? Massa, né? Tinha que ser assim, um cachorro caramelo, quem nunca viu aqui no Brasil, né? Só que essa próxima aula não vai ser assim, por vídeo não, vídeo gravado não, vai ser ao vivo, e daí a gente vai poder se ver. Olha que maravilha! Aquela saudade a gente vai poder matar, não é? Enquanto esse dia não chega, fique calmo, porque as instruções a Beth vai mandar para a gente, tá? Fica calmo, logo chegam as instruções. Mas enquanto isso, faça lá a atividade, corrija a atividade anterior, porque o gabarito está indo junto, viu? E até mais. Beijo e até a próxima.